Campanha Nacional de Vacinação em Luanda encerra com 80% das metas alcançadas. Moradores do bairro Calute, no Ambo, clamam por socorro ante a onda de criminalidade na zona. Fora de portas, quase 350 mortos das chuvas torrenciais no Paquistão. Tudo isso e mais a partir de agora, no Domingo Notícias. Olá, boa noite. Mais de 1 milhão de crianças dos 0 aos 5 anos foram vacinadas em Luanda nos 3 dias da primeira fase da campanha de vacinação contra a poliomielite, que terminou neste domingo. A informação foi avançada pela coordenadora provincial do programa, Felizmina Neto, que garantiu também que foram alcançados 80% da meta estabelecida. O último dia de campanha contra a poliomielite foi marcado pela abstenção dos pais em alguns postos de vacinação. Numa ronda efetuada pela nossa equipa, foi possível constatar a presença dos técnicos de saúde, tanto nos postos como em algumas ruas de Luanda, mas pouca adesão dos encarregados. Joceline Francisco trouxe a irmã de 2 anos para tomar a vacina, mas segundo ela só tomou conhecimento da campanha na noite anterior. Também cheguei ontem, eu não sabia que elas não pegaram a vacina. Então, como eu fiquei a saber que aqui tem vacinas disponíveis, então corri mesmo já para poder pegar as vacinas. A campanha visa proteger mais de 6 milhões de crianças em todo o país e 1 milhão a nível de Luanda. Segundo a coordenadora do programa alargado de vacinação, Felizmina Neto, o balanço é positivo. A meta para Luanda são 1.506.000 crianças, desde o nascimento até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A meta para Luanda são 1.506.000 crianças, desde o nascimento até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Felizmina Neto afirmou, por outro lado, que este é um ato de proteção, solidariedade e esperança para o futuro de Angola. A vacina é preventiva. O sistema de vacina em qualquer parte do mundo é o mais importante, ou é o coração da saúde pública. Uma criança vacinada não adoece. Se não adoece, não morre. Uma criança que toma vacina da polio não fica aleijada, porque as sequelas da polio são irreversíveis. Apesar dos avanços significativos desde a interrupção do poliovírus selvagem em 2011 e a certificação do país livre da polio em 2015, Angola enfrenta agora um novo desafio, com a presença do vírus em algumas províncias, o que resultou em 19 casos positivos. Houve uma importação do vírus que o ano passado, portanto, foi isolado no Sequele, mas depois de algum tempo, praticamente o país todo ficou, portanto, infestado deste vírus. Luanda não teve nenhum caso em humano. O país notificou 19, mas fora de Luanda. Mas como nós temos o vírus circulante no meio ambiente e com a transmissão que é oral fecal, a probabilidade do vírus entrar pela boca é iminente. Caso a criança não tenha tomado as 2 gotas, pode, portanto, começar com o quadro clínico. Daí que a criança tem que se vacinar, ainda que o vírus entrar pela boca não vai causar danos. A polio, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença infecciosa aguda causada pelo poliovírus. A doença afeta principalmente crianças menores de 5 anos, todavia também pode ocorrer em adultos. O Hospital Pediátrico David Bernardino, em Luanda, realizou com sucesso a sua 7ª cirurgia de separação de bebês siameses. As 2 crianças do sexo feminino estão em bom estado de recuperação e podem receber alta nos próximos dias. A mãe, Margarida Kasek, de 34 anos, sabia que estava grávida de gêmeos, mas não imaginava que as filhas viriam ao mundo unidas por uma parte do corpo. Não sabia, só sabia que era gêmea, mas coladas não. Fazia consulta na clínica do Dr. Chinho. O alívio chegou esta semana, depois de uma cirurgia no Hospital Pediátrico David Bernardino, em Luanda. Margarida tem, nesta altura, 5 meninas.
E quando me chamaram para poder receber elas, também agradeci muito, muito, muito. Pedi ajuda no governador de Mochico. E me vieram para cá e recebeu a ministra, que me recebeu. Provenientes da província do Mochico, as gêmeas de 7 meses de idade foram separadas no passado dia 13 de agosto, numa intervenção que envolveu uma equipa multidisciplinar de profissionais angolanos. As crianças estavam ligadas pela parte esquerda do fígado e, segundo a diretora em exercício do Hospital Pediátrico David Bernardino, Margarida Correia, as crianças encontram-se estáveis e a recuperar bem. Em princípio, a evolução estamos em 72 horas pós-cirurgia e a evolução é satisfatória. Não temos nenhuma intercorrência, nada que impeça que não se programe já a boa evolução e para depois a alta. Claro que é um processo cirúrgico que foi demorado, cerca de 2 horas, e então há que haver recuperação completa. E também atender à própria fisiologia, porque elas estavam unidas, não é? E tudo isso tem que ser acautelado. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, destacou a importância do feito e classificou-o como um marco para a medicina angolana. Temos aqui a representação dos ganhos da independência, equipas competentes, os equipamentos necessários para fazer um diagnóstico assertivo e devolver à sociedade com melhor saúde estas nossas gêmeas siameses com 7 meses de idade que vieram da província do Mochico. Nós gostaríamos, antes de tudo, de agradecer ao Ministério da Defesa, através da Força Aérea Nacional, pelo apoio incansável que tem prestado ao setor social, à saúde, na transportação dos nossos doentes de vários pontos do país, e este é o resultado deste apoio. Por outro lado, a ministra Silvia Lutucuta reforçou a necessidade de continuar a investir na formação de quadros e apelou ao atendimento humanizado às crianças. Nós aqui continuamos a pedir à nossa escola de medicina, escola de referência em pediatria, para continuar nesta senda, formar mais quadros, já que nós estamos imbuídos num processo de formação especializada dos nossos quadros nas várias áreas, e o Hospital Pediátrico tem dado este grande contributo. E até olhando para as estatísticas, o maior número a seguir aos médicos de medicina familiar, a segunda especialidade com mais internos é a especialidade de pediatria. E o hospital que tem mais internos de todas as partes do nosso país é o Hospital Pediátrico David Bernardino. Devemos regozijar-nos com este marco, este feito, e apelar aqui às equipas para continuarem a formar e a formar bem os nossos quadros. Aos nossos médicos também queremos encorajar para continuarem a prestar o melhor serviço e de forma humanizada a todas as nossas crianças, a nossa população pediátrica que ocorre a esta unidade sanitária. O Hospital Pediátrico David Bernardino, classificado como unidade de 3º nível, é referência no tratamento de casos de alta complexidade em crianças. Esta foi a 7ª cirurgia do género realizada com sucesso nesta unidade hospitalar e a 10ª em Angola. A separação das gêmeas siameses em Luanda. Os moradores do bairro Calute, na província do Ambo, estão preocupados com a onda de criminalidade na zona. Cabos de energia elétrica, eletrodomésticos, telemóveis e contadores lideram a lista de bens mais visados pelos assaltantes. Uma zona tranquila durante o dia, onde a circulação faz-se com segurança. Porém, é no período noturno em que os habitantes do Calute enfrentam o terror. Os moradores, especialmente estudantes do regime pós-laboral e profissionais que labutam em regime de turno,
falam das dificuldades em entrar ou sair de casa depois que o sol se põe. Os postos de iluminação pública são vandalizados constantemente. Tudo temos feito para ver se conseguimos colocar de novo a iluminação, mas ainda assim há aquele número de vândalos que têm tentado acabar com essa situação. No mês passado, tivemos um jovem que foi dado-lhe uma katana, quer dizer, deram-lhe com uma katana da testa, quase que perdeu a vida. A gatunice aqui está demais. Os jovens entram no quintal, tiram as lâmpadas, as torneiras, pedras, então estamos a sofrer. Das 20 diante, o bairro está violento. 20 horas, 21 horas, já ninguém consegue passar por essas ruas. Mas alguns ainda têm tido aquela coragem, principalmente para aqueles que são estudantes que têm um período noturno como dia a dia para ir para as aulas, eles têm encontrado uma grande dificuldade. Os adolescentes e jovens são apontados como os principais protagonistas destas ações socialmente reprováveis. É muito difícil vendo as crianças como que se tornaram perigosas na sociedade. Isso é complicado. Então, o nosso governo deveria ver nesse lado. Por que um jovem de 16 anos não estuda, você lhe encontra a fumar, você lhe encontra a roubar, a matar. Quando dá 18 horas fica um pouco difícil as pessoas entrarem pelo bairro, uma vez que o número de criminalidade é mesmo um pouco acentuado. Quanto à criminalidade aqui no bairro, cada vez mais está sendo preocupante. Principalmente a nossa camada juvenil. Tanto recebe conselho, não acata os conselhos de mais velhos. Além da criminalidade acentuada, o bairro Calute enfrenta outros problemas estruturais, nomeadamente a escassez de água potável em algumas residências e o mau estado da via de acesso. Praticamente o bairro, a situação da estrada e da água está mesmo mal. Sobre a situação da estrada, estamos a conversar com o nosso soba. Sempre nada. Nós legalizamos a água, mas não está a passar. O problema é o povo está mesmo se queixar com a água. A água, a pessoa onde tiver a passar, as pessoas vão lá com 100 kwanza uma banheira. Assim é que é o problema daqui do Calute. Outra coisa, a estrada nossa do bairro está mal. Está mesmo mal. A polícia garante que domina a situação e que já está no terreno para repor a ordem e a tranquilidade pública. Temos conhecimento de preocupações ligadas ao sentimento de insegurança em alguns bairros, sobretudo da periferia. E é o caso do bairro Calute. E no Ambo temos o caso também do bairro Chivela, onde vêm também algum grito de socorro. Em relação ao bairro do Calute, é uma questão que já foi bem anotada. As forças no território operacional do município do Ambo já têm conhecimento. Neste momento existe um trabalho que vem sendo já realizado naquela circunscrição, no sentido de que se reforce o sentimento de segurança das populações. Os preços dos produtos da cesta básica continuam a gerar descontentamento por parte da população. As donas de casa clamam por intervenção urgente para os ajustes, uma vez que muitas delas são vendedoras informais e dependem exclusivamente deste negócio para o sustento das suas famílias. Os preços dos alimentos que compõem a cesta básica nos mercados formais e informais têm a tendência de aumentar, segundo algumas donas de casa que recuaram no tempo, recordando a fase em que os preços eram mais acessíveis. O forno até estava baixo, mas o arroz subiu mais, está 19. Para 20 não falta mais muito. O arroz está 19. Não vi para mais, mas está 6 mil a caixa. O saco de arroz nós compramos a 6, 7 mil, era um preço básico. Agora a 20, 19. É complicado para uma zungueira ou para uma pessoa que é mãe e pai. É muito complicado mesmo. Naquele tempo comprávamos saco de arroz a 2,5, bidão de óleo a 2,5. Hoje em dia, bidão de óleo está a custar 36 mil kwanza. Quase já é salário de uma pessoa. Não está bom essas coisas. Saco de arroz 25 mil, 20 mil, 18 e tal. Está mesmo mal. E esse dinheiro nós não conseguimos fazer nada porque as coisas estão mesmo caras. Você ganha pouco, gasta mais. Eu comprei a 21.500. Vou vender 1 litro a 2.000. Quase o meu ganho aqui no óleo é só 1.000 kwanza. E está mal. A lata de óleo de palma que custava 250, hoje é 2,60. As coisas estão complicadas mesmo. Antes a caixa comprávamos 3 mil, 4 mil, mas agora está 14 mil. E 15 mil. Nesse preço não tem lucro. Antes, quando a caixa era 4 mil e 3 mil, rendia, mas agora já não rende. Só estamos a vender para não ficar em casa. Os frescos ou produtos congelados também não diferem desta situação. A caixa de concha 19.500, o peixe
Comprei a caixa de cachucho a 35 mil, mas é um cachucho um bocadinho só assim normal, não é grosso. E a caixa de carapau a 42 mil kwanza. Não chega, você vem com 200 mil e a pessoa não faz quase nada. Nos anos 90, 94, 95, 96, eu já vendia peixe, com menos idade ainda. Mas nós comprávamos o peixe num preço muito acessível. Uma caixa de curvina podias comprar pelo menos naquele tempo a 2.000, 2.500. Agora hoje já não, minha querida. Essa curvina aqui é 10 quilos. Vou comprar a 24 mil kwanzas. Se comprar 20 quilos são 48 mil. Agora sim, 3 peixinhos desses tinham que vender a 2.500. E anteriormente isso assim, 100 kwanzas. Imagine só. O carapau, não é esse o nosso carapau. Anteriormente tínhamos aquele carapau grosso de verdade. Já não aparece. O atum nós comprávamos 10 mil. Agora cada atum estamos a comprar cada 7, cada 12. Aqui no mercado um atum estamos a dar 13 mil. Antes comprávamos cada 2,5. Agora estamos a comprar cada 10, cada 9. E o estado destes produtos congelados, em alguns casos, deixam a desejar, conforme explica a vendedora Delfina Francisco. Imagina só, antes comemos um bom frango, agora estamos a comer peito. Esse peito não sei se é peito de qual é animal. Só estão a dizer peito de frango, mas não estamos a ver o próprio frango. Só estamos a ver peito. Então estamos a conhecer as conchinhas. Antes comíamos boa matabela de concha mesmo. Agora estamos a comer metade de conchinha. Os peitos de frango, os próprios frangos estão em aonde? Esse monte de frango, ser peito alto, ser peito de pessoa, não estamos entendendo, mas é de hoje, esse a 100 mil. Eu tenho 6 rapazes, uma menina. Quantos vão comer, quantos vão ficar? Não estamos entendendo. A venda de produtos que compõem a cesta básica constitui fonte de rendimento de algumas famílias angolanas. Por isso, o que se deseja é a redução dos preços dos bens alimentares. Tem que baixar mesmo, tem que baixar porque para pessoas que têm possibilidade, não dá. Vem aqui e faz qualquer coisa. Para quem não tem que ver a situação do povo, as propinas subiram, tudo isso que estamos a viver está muito complicado. O ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, realizou uma visita de constatação ao projeto de aproveitamento hidroelétrico de Kakulo-Cabaça, na província do Kwanza Norte. A visita contemplou uma reunião de coordenação que integra todas as áreas diretamente ligadas à execução da empreitada. O projeto de construção da barragem de Kakulo-Cabaça teve início em 2018. Estimava-se que a primeira fase estaria em funcionamento em 2026, mas neste percurso houve vários constrangimentos que baixaram o ritmo de execução das obras, estendendo o prazo de conclusão para 2029. A visita do ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, feita ao projeto neste sábado, visou avaliar os constrangimentos da obra para que a mesma decorra sem sobressaltos e agora dentro dos prazos que foram previamente acordados. Foi uma reunião de coordenação onde pudemos juntar as empresas que participam neste projeto, que são 4, portanto temos o empreiteiro geral, a CGGC, temos a Voit, que vai fornecer o equipamento eletromecânico e hidromecânico, depois temos o projetista, a COBA, e o fiscal, que é o consórcio AIBC. E com estas empresas tratamos então de fazer um balanço ao estado de execução do projeto, execução física e execução financeira. Pela complexidade que existe nesta estruturação do financiamento também, é preciso, no fundo, acompanharmos continuamente aquilo que é o fluxo de desembolsos para os diferentes intervenientes, porque se um para o projeto todo. O projeto está estimado em 41 mil milhões de dólares. A conclusão da empreitada está prevista para agosto de 2029. Até lá, segundo o ministro João Batista Borges, há algumas medidas urgentes a se tomar para que a mesma decorra sem sobressaltos e dentro dos prazos que foram previamente acordados. Nos últimos tempos vivemos alguns constrangimentos dessa natureza, o ritmo de trabalhos abrandou. Finalmente conseguimos resolver grande parte dos constrangimentos que existiam do ponto de vista
financiamento, de desembolsos para pagamento aos diversos intervenientes. E hoje estamos então a fazer a atualização de todo o cronograma do projeto, permitindo também que o ritmo de trabalho, portanto esta normalização, digamos, nos pagamentos, vai permitir que o ritmo de trabalhos acelere mais do que o que tivemos nos últimos meses. Trata-se do maior aproveitamento hidroelétrico de Angola, tido como de alta prioridade para o executivo angolano, que vai injetar mais de 2.172 megawatts de potência na rede nacional de eletricidade, aumentando assim a fiabilidade da rede, potência e qualidade já existente. O diretor-geral do projeto, Augusto Chico, avançou detalhes sobre o andamento físico da obra. O avanço físico da obra está repartido em duas componentes. A primeira componente corresponde, no fundo, à obra civil, que neste momento está com um avanço de cerca de 39%. A segunda componente da montagem e fornecimento e montagem de equipamentos está com um avanço de 17%. E em termos globais, a empreitada está com um avanço de 33,38%. Isto corresponde a um avanço nos últimos 2 meses de 1,17% por mês. Os jovens que conseguiram aqui uma oportunidade de emprego dizem ter igualmente uma oportunidade para dar dignidade às suas famílias e contribuir para o crescimento do país. Está dá para gerir, está dá para ajudar a minha família, graças a Deus. Então, até o momento, esperamos que haja mais melhoria a cada dia que passa. Tudo, a princípio, é mesmo difícil. Graças a Deus, eu me sinto orgulhoso, por estar aqui, dar o meu contributo a esta barragem. Entretanto, o governador da província do Kwanza Norte, João Diogo Gaspar, fala dos benefícios sociais e econômicos que o projeto Kakulo Kabasa poderá trazer na região e no país. Fiquei com uma boa impressão na medida em que as obras estão em bom curso. Por outro lado, com o avanço desta grande infraestruturas que acabamos de visitar, vai permitir o aumento da distribuição de energia elétrica a nível do país, vai facilitar também o número de empregos, como aqui nós ouvimos, mais de 5.000 trabalhadores, e vai financiar a economia nacional por via do imposto, por via de, digamos, a dinamização do setor agrícola. Aqui vai funcionar a primeira comporta do projeto hidroelétrico de Kakulo Kabasa. Este projeto, quando estiver concluído, vai permitir a exportação de energia elétrica aos países vizinhos, contribuindo assim para a geração de receitas aos cofres públicos. Este projeto vai também dinamizar a industrialização nacional e, consequentemente, a economia nacional. Com imagens de Manuel Matamba e Horácio Bapolo, a partir do projeto hidroelétrico de Kakulo Kabasa, no Kwanza Norte. Vamos olhar para os temas que marcaram a semana. Estão conosco André Mingas, que é jurista. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, Manuela. Boa noite também ao meu colega de painel, o Dr. da Rosa, e a todos os telespectadores. Estamos aqui para fazer um odierno exercício de ruminação mental reflexiva que se quer bastante conspícuo. E também com o Mãe da Rosa, que já é uma presença habitual aqui neste espaço e é jornalista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Manuela. Boa noite, Angola. Boa noite, André Mingas. Vamos então avançar para os temas e começamos pelo Parlamento angolano, que aprovou na globalidade as alterações às leis do pacote legislativo eleitoral, nomeadamente a Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, Lei sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral e a Lei do Registro Eleitoral Oficioso. Com isso, o bilhete de identidade passa a ser o principal documento habilitador para o exercício do voto em 2027. Como é o da Rosa, quer comentar? Sim, obrigado pela oportunidade. Acho que é um tema bastante interessante que marcou a semana política. A Assembleia Nacional, aliás, o Parlamento angolano mostrou que é possível, afinal, chegar-se a consensos para temas considerados complexos, até sensíveis.
o pacote legislativo eleitoral tem sido um tema que tem dado muito pano para manga, principalmente em véspera de eleições. Nós fazemos esses exercícios praticamente sempre que há eleições, e desta vez conseguiu-se, que quer a bancada parlamentar do MPLA e a bancada parlamentar da UNITA trabalhassem juntos em sede da especialidade, encontrar pontos convergentes para uma proposta do Executivo e também da UNITA. Essa questão do bilhete de identidade é uma solução que foi encontrada depois de muita discussão, porque entendia-se que o cartão de eleitor, que ainda será utilizado nas eleições de 2027, de forma, digamos assim, transitória, mas continuará a ser até 2027. Portanto, incluiu-se, permita-me, o bilhete de identidade, o cartão de eleitor e o passaporte ainda que fora de validade. Essa é uma questão que eu gostaria de me debruçar um pouco mais detidamente, que é o seguinte: nós estamos a falar de três documentos que são válidos para as eleições de 2027 e nas próximas eleições a seguir esta só vai valer então o bilhete de identidade. É importante se sublinhar aqui que este exercício de aceitação de todos esses documentos serviu, no fundo, para mostrar que todas as partes interessadas no processo eleitoral transparente falassem a mesma língua. O que é que depois acontece? É que nós estamos a olhar para o lado da capacidade eleitoral ativa. Temos a capacidade eleitoral passiva, que é ser eleito. Gostaria de saber, porque essa é uma questão que deve ser depois refletida pelos deputados, se eu, para ser eleito, para votar, posso votar com documentos expirados, se para ser eleito também posso usar, por exemplo, uma documentação que não esteja dentro do prazo de validade. Mas essa é uma questão, tarefa para casa, talvez depois, em próximas oportunidades, os nossos deputados, os fazedores da lei, poderão refletir um pouco mais e dar-nos soluções. Mas esta foi uma boa solução, sim, e vai contribuir para um processo eleitoral mais, eu diria, não só mais transparente, mas mais fácil e mais pacífico, porque têm sido exercícios muito difíceis, muito polémicos, porque os principais partidos, nomeadamente na oposição, questionam sempre a transparência por causa dessas questões. Não saber ao certo que tipo de documento é válido para se poder exercer o direito de voto. Outra questão pontual, também ainda no quadro destas alterações, é a apresentação dos resultados por municípios, que passam, a partir de agora, a serem publicados no site do Comitê, ou seja, da CNE, no caso, a Comissão Nacional Eleitoral. Dentro dessa dinâmica das eleições, há pontos essenciais a serem discutidos ou a serem expurgados. Necessariamente, inicialmente, dizer que esta dinâmica da questão da lei eleitoral ou do pacote legislativo é sempre importante. Porque a própria sociedade por si só é cada vez mais evolutiva. E nessa perspectiva, e aliás, algumas questões o Dr. da Rosa trouxe, não é? Que na realidade devem ser mais expurgadas. Qual é o exercício que está a ser realizado? É a preparação para esse pleito eleitoral, que, como nós sabemos, é a festa da democracia. E aqui deve imperar o princípio da transparência. Ora, os africanos, e não só, aliás, nós estamos acompanhando o próprio pleito eleitoral a nível do mundo, e até os Estados Unidos, que é a maior das democracias, muito propalada, teve casos, né, de suspensão sobre aquilo que foram as eleições. Aliás, nós temos comentado exaustivamente sobre a questão do que aconteceu no Capitólio e etc. E então em Angola não seria diferente. Daí a necessidade de, conjuntamente, pelo órgão competente para o fazer, no caso a Assembleia Nacional, fazer então esse exercício e daí haverem consensos.
Ou seja, as partes que hão de participar no pleito devem encontrar consensos ao bom grado ou com o fim último de haverem eleições razoáveis. Ponto essencial. A questão da publicação das atas normalmente acaba sendo competência da própria CNE. E, nesse caso, entrando para a era da digitalização, para a era da modernização, do modernismo, necessariamente, isso por meio daquilo que foi a própria discussão, acabaram então a encontrar um consenso que, no entanto, essas atas serão publicadas no site, o que não muda muito o figurino, continua a ser a CNE, o órgão competente para, no entanto, fazer o tratamento de dados, a recolha e o tratamento desses dados, com o grande objetivo de poder, então, sistematizar e credibilizar o processo, claro. Existem outras componentes, outros envolventes, como os observadores, o próprio pessoal que trabalha nas mesas, estamos a falar dos delegados, dos próprios partidos e outros elementos que podem, sem sombra de dúvidas, credibilizar. Uma nota essencial. A ata será publicada no site, mas, no entanto, existem outros procedimentos, que é a recolha de dados e também os subscritores dessa ata. Estou a falar dos delegados, estou a falar dos presidentes de mesa, os coordenadores e etc., que, sem sombra de dúvidas, vão rubricar a ata e só depois entregar para que a CNF, então, publique, para que o processo seja escrutinado por nós todos. Normalmente, em Angola, estes temas ligados às eleições costumam ser fraturantes. O que explicará a unanimidade parlamentar na aprovação destes pacotes? Como é? Bom, exatamente isso. Eu comecei justamente a falar disso, porque essa unanimidade resulta, do meu ponto de vista, resulta do entendimento dos vários intervenientes, e eu me refiro aqui ao Executivo, ao Parlamento e à sociedade civil, que, se nós tivermos recordados, esse pacote legislativo eleitoral está a ser discutido já há meses, é uma questão que está a ser debatida há meses, inclusive deu muita polémica, porque, observando-se um vazio, a Ordem dos Advogados tentou, estamos recordados, criar um espaço ou um fórum para discutir justamente a questão desse pacote legislativo. A verdade é que mostrou-se que, em sede própria, em sede parlamentar, conseguiu-se encontrar os consensos necessários, inclusive as propostas de alterações às leis, a lei orgânica da CNE, a lei orgânica das eleições gerais e a lei do registro oficioso, elas sofreram alterações com contribuições de todos esses intervenientes. Agora, essa unanimidade, ou um conjunto de consensos foram encontrados nesse pacote legislativo, demonstram que é possível, afinal, encontrarem-se pontos comuns, convergentes, e que há algum amadurecimento, do ponto de vista até político, dos nossos atores da política interna, em relação à importância do ato eleitoral. Normalmente, nós assistimos, durante o período eleitoral, pré-campanha, campanha e no dia das eleições, discussões de assuntos que deviam ter acontecido meses atrás, anos atrás. Hoje, ainda bem, porque isso demonstra justamente esse amadurecimento, está a acontecer 2 anos antes, discussões e consensos em relação a temas que podiam constituir pontos de divergência em 2027. Eu acho que agora, com esse amadurecimento, demonstra-se que a prática é o critério da verdade. Mostrou-se que agora os políticos estão um pouquinho mais maduros. Espero que em 2027 não tenhamos discussões, digamos assim, algumas até são banais, né, sobre questões tão básicas como quem tem direito a votar, por que alguém vota. Há um tema justamente ligado a isso. Por que eu estou destacado, por exemplo, eu moro no Quilamba e estou destacado para trabalhar, por exemplo, em Colibengo. Eu preciso poder votar.
E se estou a trabalhar, eu preciso exercer o meu direito. Não posso estar privado de exercer esse direito porque não vou votar no meu local de residência. Portanto, essas situações foram resolvidas, digamos assim, em sede do debate parlamentar e em sede dessas alterações, quer a lei orgânica das eleições gerais, quer na lei orgânica da CNE. Em relação ainda aos consensos, é importante referir aqui que não se alterou a composição da CNE, como era o desejo de muita gente, né? De muitos segmentos da nossa política interna, mas conseguiu-se introduzir um fator, um elemento, que são os observadores, que vão poder, são 3 observadores que estão previstos agora nessa alteração, vão poder acompanhar todo o processo, as sessões, as plenárias da CNE, que é muito importante. Há essa preocupação de garantir a transparência e, digamos assim, a tranquilidade, digamos assim, do processo eleitoral angolano. E acho que esse exercício que foi feito na Assembleia Nacional foi extremamente importante e vamos ver os resultados disso em 2027. E os deputados vão agora de férias. Alguns exprimiram a esperança na aprovação do pacote legislativo autárquico no próximo ano legislativo. Acredita nesta possibilidade ou aí sim haverá mais discordâncias? André Mingas. Para a questão do pacote legislativo autárquico, na realidade, é necessário que se consigam mais sucessivamente, efetivamente, discutir essa questão, cada vez mais essa questão. Porque a Constituição da República de Angola é extremamente clara quanto a essa dinâmica, mas, no entanto, há questões estruturais e estruturantes para que se avance devidamente. Atenção, vê como é que eu coloco. Para que se avance devidamente para a questão das autarquias. Porque é necessário que haja um conjunto de elementos essenciais e, sobretudo, substanciais para que a própria questão da efetivação das autarquias, não só o procedimento legal, que é substancial, mas estamos a falar de elementos materiais também, que, sem sombra de dúvidas, aliás, já houve agora uma alteração, aquilo que é a dinâmica administrativa como tal, não é? Já a olhar para essa dinâmica da questão das autarquias, que agora essencialmente é necessário que haja esse exercício por meio da própria Assembleia Nacional, que é o órgão competente para o fazê-lo, e consigam expurgar de forma mais exaustiva. E aqui chamo os principais atores, que são os deputados, que vão agora para um refrescamento para as férias, mas que, sem sombra de dúvidas, regressarão com essa esperança, mas não basta que seja uma esperança, mas com objetivos claros, com aquilo que é a dinâmica essencial, para que se possa efetivar, não só em termos teóricos, mas pragmáticos. E muitas das vezes, quando nós falamos dessa forma, em termos não só teóricos, mas pragmáticos, por vezes os nossos políticos não conseguem encontrar consenso, na perspectiva de que fecham os olhos para aquilo que é a realidade do nosso país. E quando eu chamo da realidade o governo ou o executivo tem uma responsabilidade, e, logicamente, quem está na oposição não tem a mesma responsabilidade e leva apenas para o debate político, que, no entanto, é essencial que olhe para aquilo que são as necessidades reais. E quando eu falo de necessidades reais, estou a falar de necessidades materiais, de que hajam infraestruturas, de que hajam recursos humanos nessas localidades para que se possa efetivar aquilo que é a letra da lei, a própria execução, para que não haja, então, uma execução incorreta daquilo que são os procedimentos para a efetivação das autarquias. Muito bem, vamos avançar para um outro tema. O Presidente da República, João Lourenço, inaugurou nas Lundas Norte e Sul instalações da Universidade Luís Nkonde. São 2 grandes infraestruturas que vão dinamizar o ensino superior naquelas regiões do país e começam a esbater-se as assimetrias, como é o da Rosa. Sim, é de facto uma nota positiva. Mais uma vez o Presidente da República foi para o leste, né? Mês passado
há 2 meses esteve no Mochico Leste. Bom, temos uma atenção virada para essa região, mas antes mesmo de tocar na Universidade de Luís Janconde, queria salientar que, calhar, a nota de maior realce foi ter anunciado nesta visita à Lunda Norte a inauguração em setembro da refinaria de Cabinda, mas já lá chegaremos. A verdade é que o campus universitário da Universidade de Luís Janconde é uma infraestrutura de apoio à universidade. Eu penso que, mais do que contar com essa infraestrutura, que dá condições de maior dignidade e até segurança também ao pessoal, a comunidade estudantil e académica dessa região, ela vai acabar sim por dinamizar o ensino superior, é verdade, mas nós precisamos de olhar para o conteúdo. Olha que a universidade tem como principal função, qualquer universidade, é contribuir para a resolução dos problemas da sociedade. A universidade não serve só para formar quadros, digamos assim. Nós temos acompanhado nos últimos tempos as cerimónias de formatura, digamos assim, anunciarem números. Olha, formamos ou lançamos para o mercado de trabalho 1000, digamos assim, 1000 técnicos. A verdade é essa, que estes técnicos, eles não contribuem tanto assim para resolver o problema, por exemplo, de uma região como esta, a Lunda Norte, que tem sérios problemas do ponto de vista de desenvolvimento humano. Não basta só formar quadros. Exatamente. E isso leva-nos aqui a olhar para aquilo que a Universidade de Luís Janconde oferece. Qual é a oferta formativa que tem? Temos 2 cursos lá, Direito e Economia. E nós estamos na Lunda Norte, nas Lundas, digamos assim, na região leste. Como eu disse no princípio, a universidade serve para ajudar e tem esse papel central, ajudar a resolver os problemas da sociedade. E as Lundas, quer norte, quer sul, quer aquela região leste, precisa de outro tipo de valência, de outro tipo de quadros. O perfil do quadro formado a nível superior, no ensino superior, naquela região, deve ser aquele que tenha ligação direta com os problemas sociais daquela região. Por exemplo, na sua ótica? Bom, nós temos, primeiro, as questões sociais. Eu falei aqui do nível de desenvolvimento humano naquela região, é problemático. Nós temos situações, por exemplo, de crianças que não vão à escola porque é mais fácil ir para a exploração de diamantes, né, para a camanga, do que ir para a escola aprender e tornar-se um quadro, né, aprender uma profissão. Portanto, nós temos problemas a este nível. Nós temos problemas, por exemplo, de infraestruturas, quer sociais, quer económicas. Nós temos lá uma empresa, que é a empresa grande, né, a Indiama, que é aliás, foi o patrocinador, digamos assim, dessa infraestrutura, que tem carências de quadros de todo o tipo, que ela tem um foco na exploração diamantífera, mas também outras questões ligadas ao ambiente, por exemplo, a preservação do ambiente, a exploração dos solos e a reestruturação dos solos, que deviam absorver quadros destas regiões. Ou seja, a Universidade de Luís Janconde precisa, isso é mesmo para um remate em relação a esse tema, precisa de diversificar a sua oferta formativa, ter mais cursos ligados aos problemas da região e que não deve ser de forma diferente. Direito e economia só não basta. Partilha da mesma opinião, André Mingas, uma vez que as Lundas apresentam aqui vários desafios sociais, pensa da mesma forma? Inicialmente gostava de parabenizar, não é, essa dinâmica. É uma dinâmica boa do governo angolano ou do executivo. Gostava de parabenizar. Outra nota essencial é realçar aquilo que o Companheiro da Rosa já trouxe, não é? As universidades têm um grande foco, que é a resolução de problemas. Ora, essencialmente, olham-se para aquilo que são os problemas locais. Há necessidade extrema de que haja, então, uma extensão dos cursos universitários. Mas estas 2 ofertas não estão associadas aos problemas que a população das Lundas enfrentam?
Não, na sua perspectiva? Não responde na totalidade. Isso está mais do que claro e evidente. Né? Não responde na totalidade. Embora aí um quesito essencial, que é a questão do curso de economia, sobretudo, que consegue trazer, na perspectiva da economia e planeamento, mas nós temos que ver os reais desafios da própria zona, que é a questão da exploração de minérios, que é o principal foco, é a principal fonte de renda desta zona. No entanto, não seria de bom tom, e aqui é necessário trazermos isso à ribalta, à tona, não é? Não seria de muito bom tom que os técnicos que trabalhem nessas áreas, no entanto, venham do exterior, não é? Claro, sem querer chamar aqui outros elementos, mas era bom que, inclusive, se aproveitassem esses técnicos que, sem sombra de dúvidas, vão com esse objetivo, para poderem formar e, gradualmente, haver, então, esse processo não de substituição, mas de concorrência mais objetiva e, sobretudo, em obediência ao princípio da igualdade sobre aqueles postos de trabalho, para que haja então um maior e melhor entrosamento entre aquilo que são as classes do saber. Mas também foi anunciado que a província poderá ganhar outras infraestruturas além destas universidades, como, por exemplo, o estádio da Lunda Sul. Sim, nós olhamos, e aliás, quando olhamos para essa questão, é olhar para a componente objetiva e genérica. Porque, logicamente, os problemas da sociedade são genéricos e, nesse sentido, olhar para o desenvolvimento e o crescimento humano, na realidade, olhamos sempre na perspectiva da motricidade humana, não é? Que são as componentes físicas e psicológicas, e a construção de um estádio, sem sombra de dúvidas, vem agregar mais valor econômico, mais valor social e, sobretudo, mais valor e desenvolvimento econômico e psicológico e desenvolvimento, sobretudo, humano para cada um dos cidadãos dessa zona, não é? E até não podemos esquecer que a província, embora localizada numa determinada região de Angola, é um verdadeiro paralelo, ou cria um verdadeiro paralelo para aquilo que é a questão da própria diversidade e, sobretudo, para aquilo que é a questão da competição e poder. Por exemplo, estamos a assistir agora o Afrobasket, pode ser o girabola, ir para lá e etc. Então, bem haja essa dinâmica, mas, claro, com essas ressalvas, para que se possa, então, efetivamente tornar a máquina mais funcional. Já mesmo para fechar este nosso painel, como em 30 segundos, rapidamente, que nota é que dá para o movimento que se assistiu, ou a falta de movimento que se assistiu na passada segunda-feira, face a este falso alarme, ainda no efeito das fake news, relativamente à greve, que não aconteceu? Bom, tal como dissemos a semana passada, isso era uma situação que tinha que ser debelada, tinha que ser controlada, e foi. A intervenção das nossas autoridades, nomeadamente do setor castrense, foi, diria, irrepressível desse ponto de vista, tentando não só usar a força, mas também a capacidade de persuasão. Mas não são estes intervenientes que tornaram a semana, ou pelo menos a normalização da situação em Luanda, nomeadamente, possível. A própria sociedade, as próprias associações ligadas aos taxistas, aos profissionais que prestam serviço nessa área, ajudaram a acalmar, digamos assim, os ânimos das pessoas. A comunicação foi feita de forma correta, né? Houve comunicação direta, a Polícia Nacional chegou ao público e disse o que é que havia de acontecer, e as pessoas tiveram um comportamento cívico, e ainda bem. O país não parou. Espero que isso não volte a acontecer. Eu acho que toda a gente deu graças a Deus, digamos assim, por não ter havido aqui mais uma situação tão má, que ninguém gostaria que se voltasse a acontecer nos nossos dias. André Mingas, seus 30 segundos. Eu vou ser bastante telegráfico. A ideia que eu quero transmitir é a seguinte, de que há uma necessidade de continuarmos a promover a cultura da paz. Defesa de direitos humanos, a questão da defesa de direitos humanos, dos nossos direitos, é essencial,
Mas, no entanto, o mais importante é que haja uma cultura de paz, para que, essencialmente, haja um desenvolvimento econômico e social. E o mais importante, haja desenvolvimento humano. Mas, para isso, é essencial que haja uma cultura de paz para que todos nós consigamos contribuir efetivamente para esse grande país que é Angola. Muito obrigado aos dois e até uma próxima ocasião. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Angola. Boa noite. Fazemos a primeira pausa da noite. No próximo bloco tem desporto para ver. Até já. De volta à informação, o Presidente da República, João Lourenço, partiu este domingo para o Japão, onde vai participar na 9ª Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África. A saída ao chefe de Estado, acompanhado da primeira-dama, Ana Dias Lourenço, recebeu cumprimentos de despedida da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. No evento que acontece na cidade japonesa de Yokohama, de 20 a 22 de agosto, o estadista angolano participa na qualidade de presidente em exercício da União Africana e constitui o mecanismo através do qual o Japão procura promover o desenvolvimento no continente africano. A TICAD é patrocinada pelo governo japonês em conjunto com a União Africana, as Nações Unidas e o Banco Mundial. João Lourenço, pelo fato de ser líder em funções da União Africana, vai ter uma participação relevante nesta edição, segundo o secretário do Presidente da República para os Assuntos Institucionais e Imprensa, Luís Fernando. A 9ª edição da TICAD tem como tema Pessoas, Planeta e Prosperidade no Mundo em Mudança. A atividade deve contar com a presença de numerosos chefes de Estado e de Governo africanos, o primeiro-ministro do Japão, Nações Unidas, Banco Mundial, União Africana, setor privado e sociedade civil. O pavilhão Velvitia Mirabilis foi pequeno para o jogo impróprio para cardíacos entre Angola e o Sudão do Sul. No smash de Milton Valente e Alming, o combinado nacional soube aproveitar a energia contagiante dos adeptos presentes para colocar o Sudão do Sul no seu... Agora, momento para a habitual análise desportiva no Domingo Notícias. Comigo está o Wilson Manuel. Boa noite, bem-vindo. Saudações, Manuela. Obrigado, extensivo para quem nos vê em casa. E Angola vence o Sudão do Sul por 66-64 e está nos quartos de final. A parte de um final do desafio, que ficou evidente que a seleção nacional terá de fazer muito para ganhar este campeonato. Sim, desde o princípio era sabido que não é fácil vencer, né? E o treinador preparou a equipa muito bem. Temos visto que bem, e só conseguimos vencer esse jogo fruto da boa defesa que fizemos. Conseguimos inibir o ataque frenético da própria seleção ainda aqui. Que aspectos é que a seleção angolana precisa melhorar ainda nesta competição? Será que ainda temos tempo para isso? Penso que temos de melhorar no ataque. No ataque temos de ter jogadas ensaiadas, mas também conhecemos porque aqui até agora não tem estado a corresponder. É dizer que vamos continuar a defender, melhorar a defesa, cada dia que passa melhorar mais, porque agora vamos para uma outra fase. Temos apenas quartos finais um jogo, temos de vencer. Meias finais temos de vencer e quem joga a final só pensa em um único objetivo, que passa por vencer o Afrobasket, que é o nosso objetivo. Penso que nesse momento estamos, do ponto de vista de motivacional, está tudo bem encaminhado e o treinador sabe muito bem o que deve fazer agora para poder então manter os jogadores motivados e focados, que é mais importante, né? Porque a motivação entra, aqui todos focados, porque o objetivo passa por vencer o Afrobasket. E os pavilhões têm tido as bancadas cheias, tirando nos Jogos de Angola. O que é que explica este aparente divórcio do público de uma modalidade que já foi muito acarinhada pelo público? Penso também a maneira como se propagou a própria competição acabou por criar esse recuo do pessoal em aderir aos campos. Mas acredito que agora que passamos por quartos finais, depois saímos de Moçambique para Luanda, onde será praticamente os jogos quartos finais, meias finais e finais. Penso que agora podemos ver os campos mais cheios ainda, porque terça-feira vamos ter os pavilhões mais cheios ainda para poder ajudar a Angola a vencer. E não só,
para poder viver o basquetebol. Wilson, muito obrigada por estes minutos e voltas daqui a pouco para o Girassol Afrobasket, que acontece logo depois do Domingo Notícias. Está bem. Obrigado. Até já. Ainda hoje você vai ver chuvas no Paquistão, já somam quase 350 mortos. O Domingo Notícias volta já. Bem-vindo à última parte deste jornal. Quase 350 pessoas morreram devido às chuvas de monção que atingem o norte do Paquistão desde quinta-feira. Anunciaram hoje as autoridades que dão conta de pelo menos 150 desaparecidos. O assunto está no topo da atualidade internacional. Desde quinta-feira, as chuvas torrenciais causaram inundações cheias, súbitas e deslizamentos de terra que destruíram aldeias inteiras, deixando habitantes presos sob os escombros. Muitas vítimas morreram arrastadas pelas águas no desabamento das suas casas ou eletrocutadas. Só naquela província fronteiriça com o Afeganistão, registaram-se 317 mortes em 2 dias, metade do total da atual época de monção. No distrito de Banner, pelo menos 150 pessoas estão dadas como desaparecidas e poderão estar presas sob os destroços das suas casas ou terem sido arrastadas pelas águas. O Paquistão é o quinto de ares e secas inéditas, fenómenos que, segundo os cientistas, tenderão a multiplicar-se sob a influência das alterações climáticas. Dezenas de homens, mulheres e crianças, carregando qualquer tipo de recipiente que pudessem encontrar, correram no sábado para conseguir arroz ou lentilha em cozinha improvisada de caridade na cidade de Gaza. Em meio à fome severa e à escassez de alimentos, esta é a única esperança de conseguir algo para comer para as suas famílias famintas. As Nações Unidas alertam que os níveis de fome e desnutrição em Gaza estão nos níveis mais altos desde o início da guerra. Israel restabeleceu um bloqueio completo de alimentos e outros suprimentos para o enclave palestino por 2 meses e meio, começando em março. Diante da crescente pressão internacional sobre a crescente crise alimentar em Gaza, o país permitiu que o fluxo de ajuda fosse retomado em maio. A África do Sul lançou um amplo diálogo nacional para enfrentar os maiores desafios do país, incluindo pobreza, desigualdade, corrupção e uma taxa de desemprego acima dos 30%. A convenção de 2 dias em Pretória marca o início de que o presidente Cyril Ramaphosa chama de um processo de autoanálise, envolvendo grupos cívicos, partidos políticos e cidadãos comuns. A convenção ocorre após o CNA perder a maioria parlamentar nas eleições de 2024, o que levou à formação de um governo de coalizão. Ramaphosa afirma que as negociações devem ser inclusivas e lideradas pelo povo. Há preocupações quanto ao custo estimado de 40 milhões de dólares e alguns acusam o CNA de usar o diálogo para melhorar a sua imagem antes das eleições locais. Várias fundações se retiraram da convenção de abertura, alegando planejamento inadequado. O diálogo continuará em fases em todas as 9 províncias, com outra convenção provavelmente no início do ano que vem. O Partido para Já Servir Angola realizou neste sábado uma atividade que visou promover o contato direto com os cidadãos do município do Quilamba-Quiache, reforçando o compromisso do partido com a escuta ativa e a partilha de ideias. Durante a sua intervenção, o presidente do referido partido, Abel Chivukuvuku, garantiu estar bem de saúde, ao contrário das informações que circulam nas redes sociais. Esta é a resposta dada pelo presidente do partido para já, Abel Chivukuvuku, depois da disseminação de informações que circulam nas redes sociais que dão conta que não se encontra bem de saúde. Chivukuvuku falava neste sábado no município do Quilamba-Quiache, concretamente no Golfo 2, durante a interação com a comunidade daquela circunscrição. Entretanto, o militante do Prajá, Lindo Bernardo Tito, repudiou a partilha das referidas informações e considerou um desrespeito à vida do dirigente do partido. Porque precisávamos de desmentir as milícias digitais que são identificados com quem os manda, que tinham
trazido à asta pública aquilo que consideramos um atentado à dignidade da pessoa humana, o desrespeito à vida de alguém, porque não se pode desejar a morte a quem quer que seja. Então precisávamos de fazer essa atividade, não só para mostrar que o líder está bem, está saudável, e também para interagir com as pessoas, para partilhar com as pessoas, para transmitir uma mensagem de esperança e de alento, fundamentalmente, a essas mamães zungueiras, aos jovens empregados, que em 2027, óbvio, para já no poder, as coisas mudarão rapidamente. Por outro lado, Abel Chivukuvuku recordou os 3 dias de julho marcados por atos de vandalismo vividos em Luanda e o dirigente entende que foi sinônimo de desespero do povo angolano. Durante um tempo, eu tinha análise de que o povo estava a tender para o desespero. E aquilo que aconteceu aqui em Luanda é o reflexo do desespero do povo, com o sofrimento. Há uma espécie de mentalidade de negação da realidade. É preciso ajudar. E eu estou disponível para ajudar a corrigir o rumo do país. No entanto, o líder do Prajá repudiou o vandalismo de todos os níveis. Nós temos também que aconselhar o povo. O nosso povo a entender e pressionarmos o governo a cuidar melhor dos cidadãos. Esta atividade enquadra-se nas festividades do 6º aniversário do Prajá, sob o lema 2019 a 2025, um partido de causas e um futuro em construção para a realização de Angola e dos angolanos. E a seguir a este jornal tem o Girassol Afrobasket, o espaço que traz todo o resumo do campeonato da bola ao cesto. Boa noite. Fique em paz.